Tá, começou a gravar. Ele mandou uma mensagem de erro. Gente, bom dia. Vamos ao que interessa. Assisti às aulas do professor Alisson e achei elas bastante boas. Na verdade, ele explicou, foi bastante didático. Se bem que essa parte também aqui é uma parte simples para a gente, né? Não é difícil. Ele entrou com a parte de unidades, né? Análise dimensional e essas coisas básicas, e depois já entrou diretamente a parte de definições de posição, velocidade, aceleração, e chegou às equações básicas, né? Passou um pouquinho pela cinemática, né? Análise vetorial em duas dimensões, que basicamente é o tópico da semana 1 e 2. Eu trouxe aqui, vou colocar um PDF que eu vou disponibilizar. Vou compartilhar minha tela também. Gente, vocês estão vendo minha cara? Não, né? Olha, não tinha visto. Poxa vida. Tem algum problema aqui? O meu rosto não está aparecendo. Que estranho. Bom, tudo bem. Na gravação, meu rosto está aparecendo. Ele não me deixa. Eu vou mostrar para vocês agora que por algum motivo. Não vou solucionar isso agora. Vou compartilhar minha tela. E vocês vão ver que quando coloco minha câmera, ele começa. Ele não acha minha câmera web. Ele não está achando. Esse é um problema que não vou resolver agora. Para a próxima aula eu vou resolver. Tá bom? O que é importante não é minha cara. Embora na gravação que eu estou fazendo da nossa aula, ela vai estar ficando. A minha cara não é importante. O importante é o que eu vou falar e o PDF que eu vou mostrar. Beleza? Gente, eu tenho aqui uma aula que eu fiz. Aqui. É, Basicamente é a primeira e a segunda semana. Em todo caso, eu deixei lá no Moodle o curso, a disciplina de fenômenos mecânicos que eu fiz lá um tempo atrás. Não me lembro se é 2014 ou 2015 por aí, que eu reescrevi todo o curso, né, num PDF. Deixei lá para quem já quiser ir avançando, os tópicos não vão mudar, é basicamente essa mesma disciplina. Eu vou estar revendo, refazendo algumas coisas, melhorando. Vou ir postando o PDF de aulas semanalmente, mas quem já quiser avançar, o PDF com toda a disciplina já está lá. Agora, um parênteses ou uma nota ao respeito desse PDF. Esse PDF tem a formalidade e as equações demonstradas. Todas as equações que estão ali estão demonstradas, que a gente vai utilizar, estão demonstradas. Em que momento utilizar esse PDF? A minha sugestão de trabalho, o que eu vou propor para vocês de logística, de dinâmica de trabalho, é a seguinte. Lembrando que o TPI dessa disciplina implica 6 horas de estudo, independente das 4 horas de teoria, independente da hora de laboratório, independente dessas aí, são 6 horas semanais de estudo. Eu recomendo vocês trabalharem em 3 bloquinhos de 2 horas, aí você faz as 3 horas e respeitar aquilo. É melhor você fazer isso constantemente, todo dia tentar, ou cada 2 dias tentar estar
analisando e vendo a disciplina que juntar muito tempo e fazer um dia inteiro, por exemplo. Sabe? Esperar 2 semanas sem fazer nada e aí dar todo um domingo para estudar. Eu acho que a gente avança mais à medida continuar a fazer isso periódico, sabe? Uma vez por dia, 3 vezes por semana, se avança mais. E isso não só aqui, em qualquer técnica que você vai estudar, que você quer melhorar, já seja um instrumento musical, já seja um jogo que você tem, já seja você vai praticar um malabar, você vai fazer conta de aprender a fazer conta. Se você pratica todo dia um pouquinho, o avanço é melhor. Que juntar, ficar muito tempo sem fazer e daí fazer uma maratona. Aí você fica saturado, você não aprende muito. É melhor esse caminho. E é o seguinte, gente, dessas 6 horas, eu recomendo você fazer 3 bloquinhos de 2 horas semanais e nesses bloquinhos você vai dedicar só a fazer exercícios. Só a fazer exercícios. Você pode procurar exercícios na internet, eu posso até te dar dica de onde você pegar os exercícios. Daí, esse PDF vai entrar no jogo na hora de você querer entender a resolver os problemas. E de forma pontual. Por quê? Porque esse PDF aqui, ele tem detalhes de contas, detalhes de explicações. Mas não sei se faz sentido você refazer, estudar ele. Eu acredito que com as aulas do professor Alisson, que o Pedro, coordenador da disciplina, disponibilizou, basta para você entrar no tema. Então, a dinâmica, a logística que eu recomendo, que utilize essas 6 horas semanais, primeiro, assistindo os vídeos. Assistindo o vídeo, aí você pode fazer isso no ponto de ônibus, com fone de ouvido, no trem, quando você vai no banheiro, quando você quiser. Você vai lá e se assiste tudo. Isso já vai te dar o pré, sabe? Te vai dar o background para você entender mais ou menos o que está fazendo quando você for fazer o exercício. O professor Alisson falou de cinemática, movimento de duas dimensões, falou de umas equações aí, meio estranhas. Ele já vai falar, você vai estar na sua mente. Quando você encarar o problema, se você quer lembrar algo ou saber em que momento o professor Alisson falou no vídeo, fica complicado de você ir lá. Porque você não sabe em que momento, aí você tem que estar revisando o vídeo, adiantando, a ver se consiga achar o segundo em que ele falou. Nesse caso, é mais prático você consultar o PDF. Então, a dinâmica vem assim. Primeiro, se assiste o vídeo. Depois de assistir o vídeo, vai encarar os exercícios, os problemas a resolver. Na medida de você tiver dúvidas, você vai no PDF, nesse PDF aqui, e não no vídeo. A gente fala da mesma coisa, só que em formato diferente. Lá está no vídeo, ele está mostrando para você, aqui está escrito e demonstrado. Aqui nesse PDF tem a demonstração das equações. Muito bom para quem quer estudar física. Muito bom para quem quer estudar, porque aqui tem um formalismo das demonstrações. Daí, se você não entendeu o seu problema, se ainda está confuso, vai lá no grupo dos amigos, já seja contactando diretamente eles ou entrando na conversa WhatsApp e perguntando: galera, não entendi a resolução desse problema. Se você ainda assim não consegue entender, você vai na internet, Dr. Google, e procura encontrar por que funciona assim ou como resolver tal coisa. Você vai lá. Se com todos esses 5 passos, se ainda você está na dúvida do problema, monitor. Você vai no monitor, olha, eu vi que a resolução de tal problema é essa solução, mas eu não estou entendendo esse passo aqui. Por que esse passo aqui? Ele te vai responder. Se, no pior dos casos, ainda assim você não entende aquele passo, não entende a solução, a resolução desse problema, vai no professor. Seguinte passo. Se comigo você já não entende, aí você vai no outro professor e vai indo. Mas assim, eu acredito que no 4º passo você já vai parar.
provavelmente você não vai ser necessário chegar um monitor. Se você estiver sozinha, se é uma pessoa que não gosta muito de interagir no WhatsApp, com a galera e tudo mais, aí o monitor vai ser uma boa ferramenta para você. No pior dos casos, se o monitor não souber te explicar, que eu comentei, há gente que sabe muito, mas não tem a pedagogia para explicar, você vai lá, ele sabe fazer, só que quando ele te explica você fica mais confuso. Porque tem gente assim, que na hora de te explicar, meu, você fica pior, cara. Fica pior. Então, se você ficou pior ou você não entendeu com o monitor, aí você vai e me procura. Beleza? Gente, dito esse parênteses, eu acredito que vocês estão vendo aqui esse PDF, né? Uma coisa, gente, eu não estou vendo vocês, não estou vendo esse bate-papo aqui, então não estou vendo as perguntas que estão aqui. Se alguém quiser me perguntar alguma coisa, fala no microfone para me dar um sinal sonoro, porque eu não estou vendo a conversa. Estou vendo, agora neste caso, estou vendo o PDF. Gente, eu não vou refalar tudo o que falou o Alisson, né, nas aulas dele, né. Tem aqui mais coisas, né, cinemática, vectores, sabe? Eu simplesmente vou falar aqui sobre a nota histórica, que me parece que é mais interessante desde o ponto de vista pedagógico, né? Aqui tem, como bem se fala, esse PDF tem as definições formais, formal matemático, e as demonstrações das equações que o professor Alisson falou. Aqui se vai utilizar, em um caso, velocidade constante, se van precisar das equações de velocidade constante, se van precisar das equações de aceleração constante. Aqui estão deduzidas, de maneira bem prática, estão deduzidas. Tem um pouco aqui sobre a derivada da integral, né? Antes de passar ao movimento em duas dimensões. O movimento em duas dimensões é o que mais seguramente vão utilizar vocês. Porque se eu lançar uma pedra no ar e eu quiser descrever e analisar o comportamento e o movimento dela, você sempre vai ter um sistema de referência em que essa pedra se pode analisar simplesmente em duas dimensões. Ela não faz uma curva em três dimensões, não vai fazendo uma espiral assim, né? Com a falar, nossa, aí estou obrigado a usar três dimensões. Não, ela faz um movimento tal que se eu me colocar em certo sentido, ela se mexe num plano só. Então, geralmente, duas dimensões é o caso mais prático que você vai utilizar. Em qualquer caso, a dica e a receita para analisar os problemas de cinemática, sempre são, analisar por dimensão. Se analisa a horizontal e se analisa a vertical por separados. Se analisam eixo X, Y, Z no caso, né? Por separados. E na hora de escrever a solução final se junta, mas a análise é feita por eixos, separadamente. E essa é o raciocínio, essa é a dica, a forma de pensar como resolver um problema aqui em cinemática. Por eixos. Se resolve só o eixo X. No eixo X é velocidade. Por exemplo, uma pedra, né? Uma pedra que está aqui e se lança a pedra acima de um prédio. Na horizontal, ela usa as equações de velocidade constante. Então, no eixo X, se analisa por separado. Né? Primeiro o eixo X. No eixo X, equações de velocidade constante. Já a pedra que faz assim, ó, no prédio, né? Ela está no eixo, na vertical, ela está acelerando com velocidade, com aceleração G, né? Aceleração de gravidade. Então, nesse eixo assim, é aceleração constante. Então se analisa por separado. No eixo horizontal, no eixo X,
é velocidade constante. Ah, as equações de velocidade constante. No eixo y, né, na vertical, aí é aceleração constante. Então, as equações de aceleração se analisa por separado, se obtém resultados por separados. Folha A, folha B, separado. Só na hora de escrever o resultado final, que você junta com aqueles vetores unitários, aqueles vetores unitários I e J que se acostumam a denotar. Os vetores unitários são. Aqui está escrito o formalismo, né? Se vão escrever. Então, essas são as dicas. Então, vamos lá. Eu quero comentar uma nota histórica que acho interessante. Essa figurinha aqui, eu peguei, eu fiz um print, né, de uma imagem lá no vídeo do Universo Mecânico. Eu comentei na aula introdutória que esse documentário, esse curso, esse vídeo curso, né, feito há 20, 30 anos atrás, é muito bom. Pelos exemplos, o professor, ele explica muito bem. Tem uma equipe de simulação, tem uma equipe de atores que trazem todo o drama daquela época. Meu, e são capítulos de 20 minutos, cara. A gente está acostumado a Netflix a ver séries de 1 hora. Cara, 20 minutos. São os primeiros 20 capítulos, mais ou menos, que tem a parte da mecânica. Ali, o cara colocou um exemplo que nunca eu tinha visto na minha vida, mas que é muito bom. Que é o exemplo da bigorna e o martelo. Sabe? Quem está representado ali é o Galileu. Gente, antes de Galileu, uma massa mais pesada caía mais rápido. Já Galileu falou que independente da massa, elas caem com a mesma velocidade. Tanto que o cara lá na Lua, o Armstrong lá, quando foi a primeira vez para a Lua, fez o experimento e demonstrou que Galileu estava certo, sem gravidade, né? Bom, mas lá no Universo Mecânico eles mostram exemplo, é muito bom. Vocês têm que ir atrás daquele documentário, é muito bom ver. Bom, a questão é a seguinte: uma massa mais pesada cai mais rápido que uma massa mais leve. Isso é o que se pensava antes e que Galileu demonstrou que estava errado. Mas ele simplesmente, com o seguinte experimento mental: se uma massa mais pesada cai mais rápido, a bigorna deveria cair mais rápido que o martelo. Então, se eu vejo as duas caindo, né? Essa que está aqui é a bigorna. Então, elas cairiam assim, ó. Tipo, a bigorna cairia mais rápido que o martelo. Se começariam a distanciar. Ou seja, que se eu amarrasse elas e fizesse um corpo composto, o retraso do martelo retardaria o cair da bigorna. Então, se eu amarrasse os dois, o conjunto deveria cair mais devagar que a bigorna sozinha, porque a bigorna estaria sendo retrasada pelo martelo o tempo completo. E isso é uma contradição, porque o conjunto bigorna mais martelo pesa mais que a bigorna sozinha. Então, deveria cair mais rápido. Então, é uma contradição, um exemplo simples de como a própria definição de como eram as coisas antes de Galileu se autocontradeciam. Eu não sei se Galileu via o assunto tão claro como está aí, ou a gente, hoje em dia, com 300 anos de masticar a ideia, fica claro a esse nível. Não sei. Mas, se o cara veia isso desse jeito, ele de fato deveria ter sido um gênio para aquela época. Bom, o experimento de Galileu, de onde nasce o seu potencial, ou seja, a sua tese, o que ele fala, né? Ele deriva da física experimental, tem o poder da experiência. E ele fez um exemplo, aqui está a configuração do experimento que ele fez, né?
ele utilizava a água para eliminar atrito, né? Atrito da bolinha, então a bolinha percorria sem atrito nenhum, né, cara? E ele fez descobrimento, o seguinte descobrimento, que é essa equaçãozinha que está aqui. E daqui começa tudo, gente. Incrível que uma equaçãozinha tão pequena vai terminar no cálculo diferencial a partir dessa equação. Observem, eu vou até aumentar aqui porque é impressionante, cara, o simples que é a equação e como que ela é deduzida. Diz que a distância, a posição, na verdade, a posição vai como t ao quadrado, o tempo ao quadrado. Ele descobriu isso. Como que ele descobriu isso? É o seguinte, ele analisando naquela rampinha, né, aquele tobogão, né, mas pode ser vista uma bolinha caindo, simplesmente para entender como ele encontrou aquilo. Ele soltava a bolinha e a bolinha ia aumentando em velocidade, né, e aumentava porque está acelerando. Então, a intervalos de tempos iguais, né? A bolinha percorre mais distâncias à medida que ela acelera. Ou seja, à medida que ela solta, no primeiro intervalo ele recorre o que ele chamou um D, um intervalo de distância. Já no segundo intervalo de tempo, que é igual ao primeiro, né? Ele já recorre 3 vezes a distância que ele correu no primeiro. E no terceiro intervalo, ele percorreu 5 vezes a distância do primeiro. Isso porque está acelerando. Isso é o que acontece na vida real. Isso é o que descobriu Galileu. Só que se você sumar, né, não analisar por intervalo, sino que fizer a somatória, 1 mais 3 é 4, e 4 mais 5 são 9. Ou seja, ele vai como um número ao quadrado. 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado. Só que esse 1 aqui é equivalente ao tempo. Ou seja, em uma distância ele tem um tempo. Então, aqui tem um tempo, 2 tempos, 3 tempos, só que esses tempos vão ao quadrado. Então, o Galileu descobriu essa pequena equação aqui, ó. Essa pequena equação. E agora começa todo o negócio, cara. A partir daquela pequena equação. Isso é incrível, gente. Realmente eu fico impressionado. Realmente. Vamos lá. Vamos demonstrar um pouquinho o que acontece e como aparece a derivada integral a partir de essa equaçãozinha pequenininha ali. Uma definição. Olha quem chegou aqui, ó. Ai, que bonito. Ele vem aqui a dormir comigo nesse horário. Ele tá um bom companheiro, ele vai para onde eu vou. Gente, é o seguinte. Uma definição, simplesmente definição de velocidade. Variação de posição dividido em variação de tempo. Já isso não tem a ver com experimento, vida experimental. Tem que ver com a definição da física. A definição da física. Variação de posição partido por variação de tempo. Velocidade média. O Alisson falou. A gente vai chamar a esse ΔT, essa variação de tempo, H. Aqui, ó, H. E a variação de posição vai ser a posição final menos a posição inicial. Como que a gente vai escrever isso formalmente, do jeito chato? Vai escrever isso assim, como a posição em T mais H, que, ou digamos, a posição inicial a um intervalo de tempo e a posição final como a posição no intervalo mais H, quando já passou um ΔT. Né? Essa é a forma mais chata de você poder escrever a posição, mas é a melhor para efeito prático matemático. Né? Então, se você já conhece essa posição em função do tempo, porque foi a que descobriu Galileu, né? Que está aqui acima. Então, esse termo já conhece. Agora, só falta fazer isso, só que o T mais H tem que ir ao quadrado.
e aí vai dar um quadrado de binômio. Então, a gente resolve esse quadrado de binômio aqui, né? Para saber o que significa esse termo aqui, a posição final. E a posição final vai ter essa equaçãozinha chata, que é a solução do quadrado de binômio. Colocando ela aqui, você vai chegar à velocidade, que a velocidade tem a velocidade média, né? A velocidade média vai ter essa equaçãozinha que está aqui, onde aparece um h. Agora, como falou bem o professor Alisson, a gente chega à velocidade instantânea fazendo tender esse h, essa variação de tempo, a zero. Então, no limite, quando você faz a conta, no limite, quando h tende a zero, a segundo termo aqui da velocidade média, ela desaparece e fica só 2dt, que é a solução que está aqui, 2dt. Então, a velocidade instantânea vai ser 2dt. Como chegamos a isso? Através de manipulação matemática, mas assumindo que a equaçãozinha do Galileu estava certa. A gente fazendo o mesmo procedimento agora com a aceleração. Só que agora a aceleração é a velocidade partido por tempo. O mesmo lance de escrever a velocidade, a variação de velocidade como velocidade no tempo final menos velocidade no tempo inicial, né? As duas velocidades. Você vai chegar a que a aceleração, na verdade, é uma constante. É uma constante chamada 2D. 2D. É essa aceleração que está aqui. Então, a gente tem a aceleração como 2D, equação 1. Velocidade como 2dt, equação 2. E a posição como dt quadrado. Então, tem a velocidade, a posição e a aceleração. Tudo isso a partir de essa equaçãozinha pequenininha que está ali, que foi a que descobriu experimentalmente o grande Galileu. Então, para Galileu, a aceleração é constante. E foi o primeiro em descobrir que havia algo nesse acelerar da bolinha, né, caindo no chão, havia uma coisa que era constante, que foi o que a gente conhece como aceleração. E só depois que o Newton, em vez de ele chamar 2D, ele chamou de G, que hoje em dia a gente conhece como aceleração de gravidade. E quando a gente passa esse 2 para o outro lado, fica como um médio G, né? O D valendo como um médio de G. É só passar o 2 aqui para o outro lado. As equações para a posição ficam escritas dessa maneira, que são o jeito que a gente conhece elas hoje. O que é interessante com isso que está aqui? Todas essas equações vieram a partir daquela pequena equação que o Galileu descobriu. Que ele demonstrou, na verdade, que é derivada da experiência, que é irrefutável. O que dá o experimento é irrefutável. Bom, qual que é a diferença? Observem que elas, primeiro que nada, elas têm uma ordem de potência diferente. Eles passam de t ao quadrado, quando eu vou para a velocidade passa a só ser t, já não é mais t ao quadrado, e quando passo para a aceleração já não é nem t, é uma constante. Então, o que me permite passar de uma para outra, já seja para cima, aqui nas três equações, ou para baixo, é um operador, que é esse operador que está aqui. Aqui no canto do slide, à direita. Esse operador, na verdade, não é nada mais que a verdade, que a derivada de uma potência. Então, eu derivando para baixo, observem que se eu aplicar isso que está aqui ao t, eu vou chegar se eu aplicar a 1 médio gt quadrado, esse operador que está aqui me aparece gt.
E se eu utilizar esse mesmo operador em gt, vai ficar y. Então, eu consigo passar de um para outro, derivando ou integrando. E o Newton, ele teve que meio que descobrir para que obedecesse a essas equações que eram irrefutáveis, né? Porque derivavam do experimento, teve que encontrar o que hoje em dia se conhece como o cálculo. Ele não foi o único, né? Tinha o matemático Leibniz, que é o criador do o símbolo de integral, a gente deriva dele, né? Inclusive também a forma de denotar a derivada com a letra D, né? De derivada dividido, também é de Leibniz. O Newton, quando ele fazia as derivadas, colocava pontinho. Acima do x, quando queria explicar a derivada de primeira ordem, era um pontinho. A derivada da segunda ordem eram dois pontinhos. A terceira ordem eram três pontinhos. E assim ia indo. Só que no século XIX teve uma greve na universidade da Inglaterra, porque os estudantes estavam cansados dos pontinho acima da x, porque era muito confuso. Quantos pontinhos que tem? Tem dois, tem três, ficava confuso. A notação de Leibniz era muito mais prática, era uma D com um número acima. Se tinha um 2, era derivada a segunda ordem. Se tinha um 3, era muito mais inteligente, muito mais prática, muito mais bonita. E olha lá, que os estudantes fizeram uma greve, né, cara? Uma greve para mudar de notação, porque a notação de Newton, dos pontinho, era muito incômoda, se atrapalhava muito. A outra notação era... Essa notação aqui é a notação de Leibniz. E é hoje em dia o que se utiliza. Gente, essa foi uma introdução histórica, né? Uma nota histórica de lo que aconteceu e como aconteceu. O importante é que a partir dessa equaçãozinha a gente conseguiu demonstrar essas equações que são as equações da cinemática atuais que utiliza Newton, né? E a partir das definições formais que estão aqui, a gente consegue ver uma série de coisas. Eu até vou diminuir um pouco o slide para ir passando um pouco mais rápido aqui, que não vou... Nessa parte aqui, definições formais, está a definição da posição, né? Velocidade média, velocidade absoluta, né? Velocidade instantânea, que eu passo ao limite. Essa aqui é a notação de Leibniz, né? Essa que eu me refiro que os estudantes fizeram na greve, essa notação aqui, ó. Essa aqui, ó. Já no caso da notação de Newton, era uma x com um ponto acima. A mesma x com um ponto acima. Já Leibniz colocava dx dividido por dt. Era muito mais prático, né? Aqui estão as equações de velocidade constante. São essas duas equações que estão aqui. Eu vou explicar agora ao finalzinho, tem um exemplo de como se utilizam. As equações de aceleração constante estão aqui, no 2.6, que são essas equações que estão aqui, né? Tem essa e tem essa aqui para a posição, essa aqui para aceleração constante. Aqui o resumo das equações para aceleração constante. Aqui está a equação de Torricelli, né? Que não depende do tempo. O Alisson comentou aquilo lá na aula dele. No caso de queda livre, a aceleração é menos g, então o sinal fica negativo. Aqui está essa equaçãozinha que eu acabei de demonstrar, o termo da integral, né? Essa parte que está aqui, 1 meio gt quadrado. No caso, essas são as equações de aceleração constante, mas no caso de aplicado da queda livre em particular, o A é igual a menos G. Por isso que aparecem dessa maneira. Quanto às derivadas e integrais,
eu acredito que eu vou dar. Aqui eu vou fazer um parênteses. Só que antes de fazer esse parênteses, porque aí eu vou sair um pouco do fio, vou sair um pouco da linha de raciocínio. Eu vou voltar a falar sobre as derivadas integrais agora ao finalzinho. Bom, uma vez dadas as equações em uma dimensão, se analisa o movimento em duas dimensões. Aqui nesses PDF ali tem as definições formais, né, de vetores, suma de vetores e essas coisas que você já deveria conhecer. Aqui está o que eu comentei um pouco no início da introdução da aula. A gente vai analisar sempre, não sempre, porque é meio absolutista, mas a maioria dos casos, você vai se ver que a forma mais simples é trabalhar nos diferentes eixos separadamente. Você vai resolver a aceleração no eixo X e a aceleração no eixo Y, se tiver em ambos casos. A suma das duas, vectorialmente falando, vai ser a solução final. Ponto. Então, o caso se analisa separadamente, por eixos. Aqui estão os vetores unitários, que já vocês já deveriam conhecer. Se não conhece, dá uma lida a esse PDF aqui, ou coloca lá no Dr. Google, Wikipedia, vetores unitários, e dá uma lida rápida, assim por cima, que são os vetores unitários. São simplesmente vetor de velocidade 1 e se utilizam para dar direções, mas são vetores de módulo 1, uma unidade. Bom, lo mismo posição, né? Você vai trabalhar a posição no eixo X separadamente da posição no eixo Y. Quando separadamente já encontrou as duas, aí você consegue escrever o vetor posição final, né? Em função dos vetores unitários. O mesmo a velocidade, o mesmo a aceleração. E aqui no final tem os exemplos, por exemplo, o movimento balístico. O movimento balístico é aquele lance de que eu estou acima de um prédio e eu disparo uma bala em um sentido, né? Ou jogo uma pedra, né? Naquele sentido lá. Naquele sentido, se analisa. Bom, eu estou comentando, gente, a dica é analisar separadamente os casos, no eixo X, no eixo Y. Então, essa bala ou essa pedra que eu estou jogando, ela obedece no eixo X, no eixo horizontal, às equações de velocidade constante. E para isso eu só preciso saber a posição inicial e a velocidade inicial, que ela vai seguir constante para lá, de maneira constante. Já na vertical, se eu estou acima do prédio, por exemplo, de um prédio, ela vai ser atraída com aceleração constante ao centro da Terra, né? A força de gravidade. Então, nesse caso, as equações são da aceleração constante, que estão aí no PDF. Então, resumo, no eixo X da horizontal se cumprem as equações de velocidade constante. No eixo Y se cumplen as equações de aceleração constante, que são as que estão aqui. Então, essa é a forma de pensar, se cumpre separadamente. O caso se analisa separadamente e só na hora de você escrever o resultado final, que você vai utilizar os vetores unitários para fazer a suma das duas dimensões. Horizontal, aqui está a horizontal e a vertical, né? O módulo obedece a regra pitagórica, né? C ao quadrado igual a quadrado mais b quadrado, porque são vetores. E enfim, aqui tem a equação da trajetória também, está desenvolvida. Por exemplo, se pode denotar todo isso em função da trigonometria, de seno e cosseno, né? Que se sabe que a tangente de uma curva é a função trigonométrica tangente, né? Aí se pode definir o ângulo e em função da velocidade inicial, o ângulo inicial se pode saber de onde que vai cair
uma pedra que você lançasse, ou um projétil, né, que for lançar, onde que vai cair essa distância r? Aqui está deduzida, né, que é essa distância que está aqui. Você pode ver a dedução, eu não vou chatear vocês agora explicando essas equações, mas aqui você pode ver que está tudo demonstradinho, né? Para quem vai para a área da física, vale muito a pena tentar refazer as equações. Tentar refazer sozinho as equações e demonstrar, por exemplo, uma tarefa boa seria demonstrar essa equação ou tentar chegar a ela sem ver a solução. A solução está aqui, a demonstração. Isso é uma coisa interessante porque é assim que você aprende, se exigindo. Gente, antes de entrar no papo da derivada integral, tem alguma dúvida com respeito a essa parte que está aqui? Eu acredito que o mais interessante dessa parte aqui, porque já o Alisson falou tudo o que era formal, foi o que eu falei sobre a nota histórica e como às vezes a partir de um pequeno descobrimento, se encontrou uma pequena equação que obedece à evidência experimental. Se ramifica uma avalanche de conhecimento. Quem fez isso também foi Robert Planck, que foi o primeiro em deduzir a constante que hoje em dia se leva o nome, a constante de Planck. Daí, a partir disso, nasceu a quântica, a mecânica quântica, que conseguiu responder tudo na vida. Se não fosse pela mecânica quântica, a gente jamais tivesse encontrado um processador ou um transistor, sabe? Transistor. A gente não poderia ter feito um celular, né? Se não fosse por tudo o que isso descobriu. E são pequenas coisas que deram certo. Então, gente, já falei demais, né? Tem alguma dúvida? Nenhuma por enquanto, o Daniel. Gente, o papo que vou falar agora é interessante, porque tem que ver, assim, eu me demorei uns 2 anos em entender o que era derivada e o que era integral. Realmente me demorei bastante tempo. Matematicamente, vocês perceberam que elas te mudam de dimensão, sabe? Se eu tenho uma corda e eu derivar a corda, uma corda é unidimensional, né? Se eu tiver uma corda e eu derivar a corda, eu vou ter um infinitésimo. E esse infinitésimo de corda é um ponto. Se eu tiver uma área é x quadrado, né? X quadrado, x por x quadrado, com um 2. Se eu derivar essa área, eu vou ter uma linha. Tipo, imagina esse quadrante, imagina a tela, né? A tela, um quadrante dividido, eu derivar esse quadrante, eu vou ter pequenos sectores, tal como estava aqui, onde era, só um segundinho, aqui, ó. Se eu tiver uma área, eu vou derivar e vou encontrar fatias fininhas, pequenos retângulos, só que são tão fininhas que o que eu vou ter é uma linha. Então, de uma área, eu passo para uma linha. Se eu derivar um volume, eu vou ter uma área. E assim, a derivada, no caso de potências, ele te reduz de dimensionalidade. Já a integral é a soma dos infinitésimos. A soma dos infinitésimos. Então, o que faz a integral? Ele pega um único infinitésimo e soma todos eles para formar aquela área. Então, a soma pega uma linha, a integral pega uma linha e transforma numa área. A integral pega uma área e transforma num volume. A integral pega um ponto e transforma numa linha. Ele aumenta a dimensionalidade. Isso é o que faz matematicamente, né? Então, a derivada pega o grande
e faz desse grande um infinitésimo. Isso é o que ele faz. A integral pega aquele infinitésimo e faz a soma dos infinitésimos e cria aquele grande. Como que a física utiliza aquilo? A física utiliza do seguinte jeito. Observem, eu tenho um monte de coisa aqui na minha mesa. Mas aqui eu tenho isso que está aqui. Dá para ver? A ver se consigo. Isso que está aqui, você pode ver, parece uma pedra, né? Mas é um meteorito. Não, gente, não é um meteorito. Eu gostaria de ter um meteorito. Isso que está aqui é um pedaço de lava Professor, petrificado. a gente não consegue ver a sua câmera. Ah, é verdade. Obrigado por me falar. Bom, desculpa, mas no vídeo, desculpa, no vídeo que eu estou gravando ele vai aparecer. Bom, imagina uma pedra. Imagina uma pedra. O que o físico faz? O físico vai pegar essa pedra e vai pegar um infinitésimo de volume dessa pedra. Um pedacinho muito pequenininho. E esse pedacinho vai analisar as propriedades dele. Ah, que olha que tem propriedades elétricas, ou tem propriedades magnéticas, ou tem propriedades térmicas. Tudo bem. Aí, nesse infinitésimo de volume da pedra, o físico vai escrever uma equaçãozinha ou um termo matemático que vai identificar aquela propriedade elétrica, magnética ou propriedade térmica, propriedade tribológica, a propriedade que tiver. Então, depois de ele analisar um infinitésimo, ele vai integrar no volume e vai ter a propriedade total. É assim que você vai trabalhar. E você vai ver isso bem na fenômenos eletromagnéticos, que você vai pegar um infinitésimo daquele material, vai ter uma equação ou um termo matemático, físico, né, para as propriedades elétricas, e você vai integrar no volume. Aí, se ele for cilíndrico, se utiliza, ou ele tiver formato cilíndrico, se utiliza as coordenadas cilíndricas. Se tiver formato esférico, se utiliza coordenadas esféricas, e assim que vai indo. Mas a ideia é essa. A ideia é que na física, essa ferramenta de derivada se utiliza para escrever um termo físico, um termo matemático para a propriedade específica física. Já seja elétrica, magnética, térmica, a que for. Ali se escreve essa equação e você depois se integra no volume que é. Gente, uma pena que tenha dado esse problema à câmera. Eu acho que eu conseguia resolver, mas eu me ia tomar 5, 10 minutos da nossa aula de uma maneira chata. Aí não fica ruim. Eu vou resolver esse problema e na próxima aula não vai ter esse problema. Não teve na aula anterior, por isso eu acho que é um problema, sabe? Ele não teve esse problema. Enfim, gente, me desculpem ali, como vocês podem ver, ainda não continuo sem as opções de webcam. Diz, não é possível acessar a webcam. E é chato. A ver aqui. Tá dando um problema a minha câmera. Tudo bem. Gente, mas eu queria ter mostrado aqui esse. Bom, vocês vão ver no vídeo se querem ver o pedacinho de lava petrificado que parece um meteorito, mas não é. Gente, espero ter dito alguma coisa que possa ter ajudado a vocês a ter um compreendimento melhor da situação. A parte teórica está nesse PDF. Eu não entrei em detalhes dessa parte teórica porque o Alisson já falou. O que peço agora vocês é irem a fazer os exercícios e utilizem aqueles passos que eu falei. Primeiro resolver sozinho, se não conseguir ir no PDF,
Ah, não, primeiro ver o vídeo da aula. Segundo, resolver os exercícios. Se tiver dúvida para entender, ir ao PDF. Se com o PDF não entender, ir na internet. Isso implica perguntar aos amigos. Se ainda assim com os amigos e com a internet não conseguiu, ir no monitor. Se com o monitor não conseguiu, cair na. Eu que acho que eu vou conseguir resolver e tirar suas dúvidas. Beleza, gente? Estamos em um vídeo aqui de 49 minutos já. Eu estou olhando. É, gente, se não tiver dúvidas, até a próxima sexta-feira eu vou resolver esse problema da câmera web, porque é chato eu ficar falando e não ver a minha expressão artística, meu rosto, né? Porque a gente tem uma forma de falar que com o rosto e com a cara que ele te coloca, você percebe mais. Beleza, gente? Mas olha lá que o vídeo que eu vou postar lá, ele vai estar com a câmera, que eu estou vendo aqui que ele está gravando direitinho minha câmera web. Vocês vão ver depois. Beleza, gente? Então, se em 5 segundos não tem dúvidas, eu vou tomar meu segundo café da manhã porque eu acordo muito cedo. Então, 5, 4, 3. Bom final de semana para vocês também, Daniel, Anthony, João, Gabriel, Cristina, Mateus, Rafael. Abraços. Bom final de semana.